Olá, eu me chamo Diego, só para deixar aqui registrado, me chamo Diego Ivo, eu sou estudante do ENIAC, da Faculdade de Engenharia de Controle e Automação, e eu vou estar aqui apresentando para o projeto Integrador Científico Aplicado, em que eu vou trazer um conceito que a gente está aprendendo na faculdade para a comunidade externa. E aqui hoje eu vou estar fazendo a apresentação de um kit didático, em que eu vou estar trazendo a matéria de Química. Primeira pergunta que é interativa para vocês. Alguém de vocês já sabe o que é pH? Não! Nível de acidez e alcalina, alguma coisa assim? Nível de alcalinidade, Alcalinidade e de algum acidez líquido, né? de alguma coisa. O qual algo é base ou ácido? O ácido. Isso. De alguma coisa, tipo água, solo. Para chegar até a questão do kit didático, eu vou puxar um pouco da história de onde ela veio. Porque eu comecei a pesquisar para realmente saber, poxa, tipo, quem foi que criou, da onde que veio um negócio desse, tipo, quem foi o cara que só teve essa sacada? Perfeito. E aí foi um cara, um cientista dinamarquês, o nome do cara era Søren Sørensen, e o cara fazia cerveja. E ele queria descobrir por que a cerveja dele, uma ficava boa e a outra ficava ruim. E ele não entendia por que nas mesmas condições que ele fazia a cerveja dele, ficava ruim. Tipo, uma ficava ruim e a outra ficava absurdamente boa. Só que o cara era químico. Então o que ele fez? Ele começou a pegar reações que ele conhecia, que sabiam qual ia ser a saída, qual ia ser... se ele colocasse tal coisa, o que ia reagir, e ele começou a comparar isso com a cerveja dele. E aí ele começou a descobrir que tudo que ele fazia na cerveja tinha a ver com íons H+, que é hidrogênio, que estava envolvido no processo. E aí ele foi transformando as reações que ele tinha com a cerveja, foi meio que fazendo uma escala, e ele trouxe isso para uma escala que hoje em dia a gente consegue entender, que é a escala de pH, que é basicamente o quê? Ele classificou a concentração que a gente tem em uma solução de uns H+, e com base nessa concentração, ele fez uma escala logarítmica, porque é um negócio extremamente... porque são valores extremamente pequenos, e ele transformou isso em escala logarítmica para que a gente conseguisse entender isso de uma forma simples. Porque se você chegasse hoje em dia e fosse explicar para qualquer pessoa que o pH de uma coisa é 0,00000, a pessoa fica maluca. Então, ele transformou isso em escala logarítmica para ficar mais fácil das pessoas entenderem. E foi basicamente nesse sentido que surgiu isso, e foi nesse sentido que criaram essa escala que é usada até hoje em basicamente tudo, com todas as análises que a gente tem, com a ciência, estudando esse tipo de coisa, mas a gente foi vendo o quanto que o pH está presente em tudo que a gente interage. O pH está presente na lágrima que sai do nosso olho, porque se for uma coisa muito ácida vai corroer nosso olho, então o pH da nossa lágrima é básico, o pH da nossa pele é ácido para evitar proliferação de bactéria, o pH da parte íntima feminina é ácido também, por motivos parecidos. Existe uma condição chamada acidose e alcalose, porque o nosso sangue também tem pH, ele tem um pH de 7,40 entre 7,35 e 7,45. Se variar mais ou para menos disso, a pessoa pode morrer. O pH que a gente bebe, ele varia entre 6 e 9, mas o natural é que seja 7. Se você tiver uma água que é muito ácida, ela vai correr o cano da sua casa. E se você tiver um pH que é muito básico, ele vai começar a irritar a sua pele. E também essa questão do pH é o motivo por qual algumas águas parecem mais salgadas e outras parecem mais doces. Igual a água que a gente bebe aqui hoje. Porque se o pH da terra da planta que você estiver criando estiver errado, ou você, por exemplo, eu vou plantar aqui num solo que eu não conheço e eu vou esperar que vai dar certo. A chance de dar errado é muito alta. Porque você não conhece o pH, você não conhece as características do solo que você está plantando. Tem planta que simplesmente cresce e se for
ela cresce melhor se o pH estiver mais ácido, cresce melhor se o pH estiver mais básico. Da mesma forma, por exemplo, é no aquarismo. No aquarismo tem peixe que ele vive melhor na água ácida e tem peixe que vive melhor na água básica. Se você pegar um e jogar em outra água, você vai matar o peixe. E a piscina? E a piscina? Na piscina você tem que ter um pH alcalino. Ele é levemente alcalino. Ele está entre 7,2 e 7,8. Se ele tiver baixo demais, você vai ter uma água ácida, então ela vai irritar os seus olhos e a sua pele. Se tiver um pH alto, o cloro que você colocar na água não vai funcionar. A água vai ficar verde. E tendo em mente as informações que a gente apresentou até agora, que a gente chega no kit didático, que é o quê? Basicamente, a gente tem formas diferentes de poder mostrar isso. Claro, tem como a gente fazer de uma forma química, que é em laboratório. Tem como a gente fazer de forma eletrônica, porque dependendo da quantidade de íons que tem na água, você consegue fazer isso. Você consegue acompanhar de que forma a corrente ela se comporta na água quando ela tem mais íons ou menos íons. E a gente tem a forma mais simples possível, que é com extrato de repolho roxo. Que a gente pega o repolho roxo, corta ele, ferve por 20 minutos, depois a gente coa aquilo e aí a gente tem uma substância que ela interage e muda de cor de acordo com a solução que ela está interagindo. Eu trouxe aqui na garrafinha, que ela inclusive deve estar quente até agora. Profissional. Beleza. Eu jurava que ele tava Nossa. Coca? É o mestre dos magos. Isso é Coca-Cola. É. Tá. Mas ficou roxo. Então é Fanta. Cara, eu nunca coloquei aqui, mano. Dependendo do Esse daí ficou reagente. amarelo. Ao vivo. Desde química. O cara fez cerveja do nada, mano. Caraca, então, mano. Breaking Bad, Breaking Bad é o nome da série? Que aqui o que a gente fez? A gente pegou o extrato e a gente colocou em algumas soluções que a gente encontra aqui no dia a dia. Aqui a gente colocou detergente, água sanitária e refrigerante. Aqui a gente tem uma escala que ela é uma escala colorimétrica. E a gente compara a coloração do que a gente está observando com o que a gente está vendo aqui. E com base nisso, a gente consegue verificar o que está acontecendo. Por que isso acontece? Porque no repolho em específico, existe uma substância que ela reage e muda de cor por conta dos íons anomais. É importante lembrar que, dependendo do material que você usa, ou da solução que você use, não vai ficar tão visível, como por exemplo aqui no refrigerante. Não dá para enxergar muito bem por conta da coloração dele em si, mas ele está levemente vermelho. E aqui tá na nossa escala está no 2. Por quê? Porque no refrigerante a gente tem ácido fosfórico. O refrigerante é literalmente ácido. Não sei se você já viu naqueles vídeos que o pessoal desentopia, pega moeda antiga, a moeda limpa para ficar nova de novo. É ácido. O negócio tá literalmente corroendo as coisas. Aqui a gente tem água sanitária. Assim eu coloquei, ela tava verde, mas por conta de eu ter colocado um pouco água sanitária, ela deve ter reagido. Mas ela tava entre esses dois tons aqui. A maioria dos produtos de limpeza, ele é básico. Por quê? Porque a maioria das coisas básicas, ela interage melhor com gordura e proteína. Por isso que detergente vai costumar ser básico, desinfetante vai costumar ser básico, porque tudo isso interage melhor com proteína e gordura e quebra melhor proteína e gordura. E, por último, aqui a gente tem detergente neutro, que ficou aqui na faixa entre o 6 e o 8. Não dá para enxergar muito bem, mas está nessa faixa. Como é que a gente manipula o pH de alguma coisa? No geral, você não consegue manipular o pH de alguma coisa. Por exemplo, se você quer mudar, sei lá, se você tem um refrigerante, você quer mudar o pH dele, você provavelmente vai ter que mudar a constituição química do refrigerante. Os compostos ali. Isso. Agora, por exemplo, se você vai... Por exemplo, você trabalha com jardinagem ou com aquarismo. No aquarismo, você tem algumas coisas que interagem com a água que mudam o pH dela. E aí você tem que controlar numa faixa. Isso. Por exemplo,
Em aquários que você tem peixes que eles são de uma água mais alcalina, quando você coloca rochas lá, a rocha ela vai alcalinizando aquela água. Por exemplo, se você tem peixes de água ácida, você coloca troncos de árvore e os troncos vão fazendo a água ficar mais ácida. Então, em alguns casos você consegue manipular, dependendo do meio que você tá, mas no geral, se você tem, sei lá, uma substância que já existe, por exemplo, sei lá, o vinagre você não consegue mudar o pH. Então você faz aqueles mini terrários. Não sei se tu já viu. Aqueles mini terrários de aquário. Aí geralmente ele muda só de abrir. A pessoa consegue controlar, pegar. Depende, porque tem três coisas. Tem um aquário, tem um paludário. O paludário ele costuma ser você juntando água com a parte terrena, e tem o terrário. O terrário você costuma ser só terra. Dependendo do bicho que você cria, talvez seja necessário você manipular o pH do solo. Mas do ambiente meio que não existe como. Inclusive tem uma curiosidade sobre isso, que o pH da água, se você deixar uma água assim parada por muito tempo, ele vai mudar, porque ele começa a interagir com um gás carbônico que está presente. Então, às vezes, se você deixar uma água parada, se for provar ela por um tempo, ela pode estar com gosto diferente. Porque, no geral, você tem um gás carbônico. Então, você meio que teria, assim, entre aspas, um pH presente no ar, mas, no geral, o pH está mais presente em soluções ou coisas sólidas ou líquidas. Na eletrônica, como é que você usa o pH na eletrônica? Em chips, em componentes? Cara, eu não diria que tem como você usar, mas tem como você fazer um processo de medição. Por quê? Porque, como eu tinha falado mais cedo, os íons, eles fazem a corrente elétrica que passa por uma solução mudar. Então, você, dependendo da forma que a corrente interage, você conseguiria fazer uma medição, e você consegue fazer um medidor de pH eletrônico, que é o que é usado hoje em dia em comparação com escalas de cor, porque é 1000 vezes mais preciso, é mais rápido e você não tem o viés da observação. Porque, por exemplo, a mesma pessoa que pegou esse teste aqui e ela pode olhar ela pode olhar o teste, falar que o pH é tal, outra pessoa vem aqui, que achar a cor mais parecida com outra e falar que o pH é outro. E no geral, é isso. Aí chega um daltônico que nem eu, aí eu falo, eu não sei que cor que é. Como que aqueles sabonetes íntimos para mulher reagem na região íntima quando ele vem na propaganda assim, regula o pH natural da mulher? Como que esse produto de higiene faz esse serviço? Eu não sei precisar, mas eu sei te teorizar provavelmente o que acontece nesse caso. Por quê? Quando a gente tem... Porque a escala, ela não segue meio que só os íons H+. Quando ele passa do nêutron, do nêutron, porque a escala é de 0 a 14. Quando ele chega no 7, ele está neutro. Quando ele passa do 7 e começa a ficar básico, ele começa a ter presença de íons OH-. Então, o que o sabonete íntimo provavelmente faz? Ele vai tentar reagir com a região para poder fazer o seu pH chegar numa faixa. Porque quando você mistura uma coisa que ela é básica com ácida, você não está tentando meio que equilibrar os dois. Quando você junta uma coisa ácida com uma coisa básica, você tem íons H+, com íons OH-. Você tem literalmente H2O. Então você cria água. Aí você está mudando a concentração de pH que está ali. Então, muito provavelmente, esses sabonetes íntimos, eles devem funcionar dessa forma. Você coloca lá, ele vai provavelmente interagir com a região e vai tentar equilibrar o seu pH para uma faixa específica, que vai ser mais ácido. Então, no geral, é isso. Obrigado por todos vocês que acompanharam. Que atrapalharam e participaram. Que participaram e tiraram um pouco do tempo, né, para acompanhar. E, no geral, agradecer a vocês que estão aqui, também para vocês que estão assistindo. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, gente.